Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos, ao nosso pequeno, grande estudo. Pequeno no tempo, mas grande na mensagem, que a espiritualidade nos traz. A proposta, quem está vindo hoje aqui pela primeira vez, nessa primeira parte aqui, a gente vai estar esclarecendo alguns pontos da doutrina. Muitos ainda não têm um conhecimento mais amplo do que é. Então nós estamos fazendo um passo a passo. Cada sábado a gente tem explicado um pouco. E nós começamos a falar sobre a parte da codificação e hoje nós vamos falar do segundo livro em publicação da codificação, que é o Livro dos Médiuns. É o segundo livro da publicação da doutrina dos espíritos. Esse livro ele teve a sua publicação em 1861, no mês de janeiro. E na realidade ele acaba sendo, ele engloba, com a dimensão que ele toma, ele passou a englobar as instruções práticas das manifestações espíritas, que havia sido publicada em 1858, logo depois do Livro dos Espíritos. Só como eram só algumas instruções práticas que o Kardec tinha realizado, principalmente para as casas espíritas que já estavam se desenvolvendo, principalmente em Paris e na cidade de Leão. E aí ele, sendo orientado pela espiritualidade, aí ele lança esse livro. Então ele engloba essas instruções práticas. O Livro dos Espíritos, dos Médiuns, como ensino especial dos espíritos sobre a teoria de todos os gêneros de manifestações. Todos os gêneros de manifestações são todos eles mesmos, desde as manifestações físicas, através de objetos, desde as manifestações de incorporações, que vai se estendendo da clarividência, da clareaudiência, da psicografia, do efeito também de bilocação, transfiguração. Então todas essas manifestações ele vai trazer as informações e o esclarecimento desses meios de comunicação com o mundo invisível. E também o desenvolvimento da mediunidade, uma forma segura de estar fazendo o desenvolvimento da mediunidade, de uma forma que possa reconhecer, através do estudo, a aproximação de espíritos benfeitores, também como de espíritos malfeitores, como saber isso, como compreender isso, as questões muitas vezes das transfigurações, muitos espíritos se fazem parecer de formas demoníacas, com o intuito de amedrontar, de querer apavor, e tendo esse conhecimento, essa base do conhecimento, vai sendo tudo desmistificado. Então a gente começa a compreender, através desse Livro dos Médiuns, de todas as práticas, muitas vezes, que esses espíritos malfeitores fazem, com o intuito de criar pânico, de criar pavor, de apavoramento. Então, tudo sendo desmistificado, perde, vamos falar assim, o efeito. O efeito entre aquele que tem o conhecimento. As dificuldades e os tropeços também que se pode encontrar na prática do espiritismo. Esses tropeços vai estar muito ligados às questões puramente de egoísticas, questões materiais. Quando há os desvios de conduta, principalmente misturando isso como negócio, fazendo-se que isso se torne um meio de vida. Então esses são os grandes tropeços dentro da prática, porque os espíritos de luz, eles vêm para doar, por pura caridade. E a mediunidade, quem a possui, ela deve ser exercida também com amor e com caridade. Não deve ser um meio de negócio. Então, aqueles que adentram esse caminho, o Livro dos Médiuns, vai explicar novamente as consequências do que nos traz, aqueles que entrarem por esse tipo de conduta. As matérias aí, elas vão ser organizadas de duas formas no livro. Ele é dividido em duas partes. A primeira parte, ela contém 4 capítulos, que vai estar falando sobre as noções preliminares do que é essa parte, principalmente dos espíritos, Os espíritos existem, O que são os espíritos, Como se constitui o espírito?
Por que o espírito, né, ele se apresenta, né? Se nós viemos ao mundo, né, vamos falar assim, nu, sem nenhuma vestimenta, por que o espírito se apresenta com vestimenta? Né, se apresenta vestido. O que é isso? Então traz algumas das noções, mas ainda não aprofunda aí, né? Existe algumas partes da própria doutrina que vai explicar isso com mais detalhe, né? Como também existe alguns livros, né, de alguns outros autores que explica, né, essas questões. Violetas na Janela, né, é um livro também que ele explica bastante essa questão, né, das vestimentas do espírito. E na segunda parte, tá, são compostas de 32 capítulos, aí que vai, né, enfocar bastante na parte das manifestações. Então é fundamental esse livro, né, para quem é médium, né? Todos nós sabemos, todos nós somos médios, mas há os médiums, né, de manifestações, né, com um grau, vamos falar assim, de mediunidade mais, vamos falar assim, aprofundado. E é bom que, né, tenha conhecimento e se aprofunde no estudo deste livro, que muitas coisas passam a ser desmistificadas. Na introdução do Livro dos Médiuns, né, Kardec coloca isso aqui, né, orientado pelos espíritos. Enganar-se igualmente quem supusesse encontrar nesta obra uma receita universal e infalível para formar médiuns. Ele deixou isso muito claro, que muitos, né, ainda acreditavam que, né, bastando, né, fazer uma leitura deste livro, e olha bem, leitura, né, nem é um estudo, já se tornaria médiuns. Eu já conheci muitas pessoas que, assim, falou, eu não tenho coragem de ler o Livro dos Espíritos, não. Eu não, daqui a pouco eu vou me vincular a isso e vou estar começando a ver espíritos. Como a mentalidade ainda, né, é sinal, né, de uma, vamos falar assim, de muitos séculos, né, vivenciando um outro tipo de religião ortodoxa, na qual, né, criou esse conceito, né? Se você fazer alguma leitura de uma outra coisa, principalmente que está muito ligado aos espíritos, né, você pode se vincular a eles, e começar a ver espíritos, começar a ter contato com espíritos. Então eu já conheci muitas pessoas assim, né, me dizendo isso, não tinha coragem de ler o Livro dos Espíritos porque, né, iria começar a ver espíritos. Então mostra o grau, né, da ignorância. Como eu falo, ignorância é falta de conhecimento. Não no termo pejorativo, né, mas, né, o de ignorar realmente, né, a falta de conhecimento e o medo de adquirir esse conhecimento. Também ainda no Livro dos Médiuns, né, nos traz que se bem cada um traga em si, né, o germe das qualidades necessárias para se tornar médium, tais qualidades existem em graus muito diferentes. E o seu desenvolvimento depende de causas que a ninguém é dado conseguir, né, se verifiquem à vontade. Trazendo essa orientação, porque muitas pessoas, né, cada ser é uma individualidade. Então, a mediunidade também é uma individualidade em cada ser. Por mais que tenha um médium ali com o mesmo tipo, né, de mediunidade, por exemplo, né, a própria psicografia, cada médium vai ter as suas particularidades. A mediunidade, que muitas vezes a psicografia, ela é feita como instrumento mecânico mesmo, né? Que o espírito se aproxima e ele tem que tomar a destra, né, do médium, né, para, né, poder, né, fazer a psicografia. Como há também médiuns que já não é necessário, em que o espírito simplesmente se aproxima e vai, por exemplo, ditando o texto para ele vai escrevendo. O Chico Xavier, ele, né, possuía os dois tipos de mediunidade. E além dos dois tipos, ele ainda tinha a parte ainda da psicometria. A psicometria é um tipo de mediunidade em que, por exemplo, muitas cartas que ele recebia, ele só de tocar nas cartas, antes de abri-la, ele já sabia ali, ele conseguia, né, interpretar o que estava ali naquele pedido daquelas cartas. Se era um pedido, muitas vezes, de algum receituário espiritual, né, ou se era um pedido de comunicação, muitas vezes, com
né, de informação de um ente querido, de um filho que havia desencarnado. Então, através dessa mediunidade, ele conseguia separar de uma forma muito rápida todas as cartas, né, organizá-las para depois, né, ir respondendo a cada pedido que chegasse. Então, nós podemos perceber que os tipos de mediunidade, talvez aqui muitos de vocês nem tinham escutado esse termo, né, a psicometria, que é um tipo de mediunidade também. Como também tem a mediunidade olfativa. Há médiuns que têm uma percepção da aproximação de espíritos, né, benfeitores e malfeitores pelo odor que ele exala. E é uma característica importante, muitas vezes até numa própria reunião mediúnica, essa percepção do médium, ela pode dar sinais ali para o orientador, né, para quem está ajudando na orientação aos espíritos, né, que adentram no ambiente, e essa percepção é importante muitas vezes para poder identificá-lo. Principalmente espíritos mistificadores que vão talvez se tentar passar, né, por um outro espírito, né, principalmente um espírito de luz, né, com o intuito, né, de fazer enganos, mas através do próprio odor que ele exala, né, ele passa a ser identificado então. Então nós vamos percebendo, né, quando ele coloca aqui essa questão final aqui, ó, nesse texto, é exatamente isso, a particularidade e a importância que tem. E quando ele coloca aqui, ó, depende de causas que a ninguém é dado conseguir se verifiquem na vontade, a causa daquela mediunidade, por que ele veio com aquela mediunidade. Muitas vezes a pessoa, às vezes nem está querendo a mediunidade. Aí chega muitas vezes na casa espírita, tem jeito de vocês tirar essa coisa de mim? Eu não estou querendo ver espírito. Eu não quero ficar escutando espírito. Então, mas não cabe, né, a nós, que estamos aqui na casa espírita, né, tomar essa decisão. Isso foi uma escolha, uma decisão ainda no mundo espiritual que o médium fez. A partir do momento em que ele vai descobrindo, desvelando a verdade, compreendendo a importância dessa mediunidade, né, para o seu próprio desenvolvimento espiritual, então ele vai saber, né, como, né, trabalhá-la, né, como fazer com que ela se torne então aí, né, uma atividade, então a forma assim devolutiva, né? É uma atividade começar a fazer o que? Exercer, né, a prática da mediunidade, né, com a caridade, com o amor. Então não cabe ninguém tem esse poder muitas vezes de desvendar, somente muitas vezes quando há uma autoridade, né, uma autorização do plano espiritual que às vezes é revelada. Vamos em frente aqui. Então, o objetivo, então, consiste também em indicar os meios de desenvolvimento da faculdade mediúnica. Isso aqui na introdução do livro, então, ele está reforçando que o objetivo principal, né, do livro é indicar os meios de fazer o desenvolvimento da faculdade mediúnica, tanto quanto permitam as disposições de cada um. Tanto quanto permita as disposições de cada um, ele quer dizer o quê? Aí é a perseverança. É o grau de maturidade que cada um vai desenvolver. A dedicação é uma particularidade. Porque ele coloca essa condição, né? Permitam as disposições de cada um. Porque a própria casa espírita, né, ela não vai obrigar vocês. É o livre-arbítrio. E o livre-arbítrio de vocês aqui, né, sempre vai ser respeitado. As orientações vão ser passadas, mas nós não vamos assim dar nenhuma posturologia, nenhuma obrigatoriedade a vocês. Nós não vamos jamais dizer a vocês, olha, vocês não podem fazer isso. Existe a disciplina dentro da casa e tudo, né, que é recomendada e é solicitada pela espiritualidade, mas na vida cotidiana de vocês, né, a maturidade espiritual que vai mostrando a cada qual, né, de vocês, como a nós, né, a cada qual de nós, os caminhos, né, que nós vamos percorrer. E como percorrer esses caminhos? Com serenidade, com amor. Se a gente colocar, né, a boa nova do Cristo, né, como a nossa conduta de vida, resumindo nos 2 mandamentos que Jesus nos deu, aí está realmente, né, a prática da doutrina espírita, né, em essência.
A prática da doutrina espírita nada mais é que a boa nova do Cristo. No capítulo 31, né, desse livro, né, sobre os médiuns, né, porque muitos aqui são médiuns, né, médium ostensivo, e muitas vezes ainda não se deu conta, né? Então, olha lá, se Deus envia os espíritos a instruir os homens, é para que estes se esclareçam sobre seus deveres, né, os deveres do homem. É para lhes mostrarem o caminho e por onde poderão abreviar as suas provas e, consequentemente, apressar o seu progresso. Essa mensagem foi ele se diz como de um espírito familiar. Na segunda parte, não está todas aqui, né, indicadas, mas só para que se tenha uma ideia do que vai tratar a segunda parte do Livro dos Médiuns. Vai falar sobre a ação dos espíritos sobre a matéria. São aqueles barulhos, né? As batidas, né? Que foi os indícios no século XIX, né? Das primeiras comunicações, vamos falar assim, da parte, né, que principiou a codificação espírita. Porque essas manifestações elas já são milenares, já existiam há muito tempo. Das manifestações físicas também, das mesas girantes, vai estar explicando, né, como isso ocorre, por que ocorre, né, como é que o espírito ele consegue movimentar uma mesa. Há necessidade, né, da participação de um encarnado? Então vai estar explicando, né, nesse capítulo, né, como isso ocorre. Então, tirando tudo aquilo, né, aquela questão, né, do sobrenatural, do maravilhoso, nós vamos perceber, por isso que a doutrina espírita, né, ela tem do vértice científico, que através do vértice científico ela vai estar explicando tudo isso, essa movimentação dessas energias, como é realizada. Alguém pode ainda se tornar incrédulo, mas isso é impossível. Se nós observarmos, né, a própria aviação, né, talvez no século XIX alguém diria que seria um absurdo, um equipamento pesando 100 toneladas, né, e conseguir sobrevoar ainda cheio com 300, 400 pessoas dentro. Nada mais é o quê? Que movimentação de energias e de fluidos. A própria energia das turbinas forçando com que os fluidos fiquem, né, sob as asas do avião. Então, ao leigo isso seria um absurdo. E hoje nós vemos que não. Então, o que nos traz aqui nas explicações, então, das manifestações físicas das mesas girantes, é mostrando, então, como é essa manipulação das energias que os espíritos faziam, né, para que as mesas se movimentassem. Também das manifestações visuais, o espírito, né, fazer-se ver, fazer-se parecer. Porque muitas vezes o espírito, às vezes ele aparece, mas não aparece completo, né, não aparece ainda, né, em toda a sua completude, muitas vezes só o rosto, né, o corpo muitas vezes só de uma forma vaporosa. Por que isso ocorre? Então, das manifestações visuais, né, como isso é feito, como isso ocorre. Ele utiliza da própria energia do encarnado? Algumas vezes sim. Às vezes a presença de um encarnado que tem uma mediunidade ostensiva, ele vai, vamos dizer, colher, né, energias daquele médium para, né, provocar esse tipo de manifestação. Também da bicorporeidade e da transfiguração, né? O que vem a ser a bicorporeidade, né? Nós não vamos delongar porque não é objetivo, né? Não é o estudo do Livro dos Médiuns. É o espírito, né, se manifestar, né, em dois lugares ao mesmo tempo, um espírito encarnado, né, nós estamos dizendo. Então é o processo também do desdobramento, né, espiritual. Existe inclusive no próprio livro Nos Domínios da Mediunidade, né, traz um capítulo, né, à parte sobre essa questão da bicorporeidade. Então o espírito muitas vezes ele está aqui, ele entra no processo, né, de um sono, e aí ele se desloca, né, o encarnado, e vai se manifestar em outro ambiente. Eurípides Barçanufo, né, ele, né, fez muito isso na cidade de Sacramento, muitas vezes socorrendo pessoas perdidas no meio da mata,
ajudando o pessoal nas fazendas que eram mais distantes, né, ajudando na cura, no tratamento, em parto. E ele fez muito isso, chegava e se materializava no local, fazia o amparo, a ajuda, e depois a pessoa falando, né, que já estava amparada, ele já tinha saído, já tinha ido embora. Então vai explicar essa questão, e a transfiguração vai desmistificar muitas vezes isso que esses espíritos malfeitores, né, querem fazer, né, provocar o pânico, né, esses que se apresentam, né, de formas demoníacas ou de forma animalesca. Então, como eles fazem essa transfiguração? E quais os objetivos que eles têm? Né? São os objetivos nefastos. Então, sabendo disso, né, o espírito, né, o encarnado, estando já conhecedor, estando com uma estrutura espiritual fortalecida, ele vai falar, olha, você pode até se apresentar assim, você está tentando talvez, né, me criar pânico, medo, mas eu sei como você usa desses artifícios. Né? Você é um filho de Deus, né, está equivocado nesse momento e tentando criar, né, um medo. Então, quando, né, essa segurança espiritual que você passa a ter, então é como se você desconectasse, né, o plug da tomada, né, de uma ligação com aquele espírito. Então ele vai, né, perceber que nada adiantou, né, por todo o esforço que ele fez em criar aquela transfiguração, né, e aí ele, né, vai praticamente ficar sem graça. Você vai falar, eu vim para provocar pânico, provocar medo, e agora, né, viram, né, já descobriram como eu faço isso. Então a importância, né, de ter esse conhecimento, esse é o desenvolvimento da mediunidade. A gente desmistificar, né, tudo aquilo muitas vezes, principalmente que o espírito, né, do mal vem querer provocar, e a gente ter esse conhecimento, saber como ele manipula essas energias, como ele faz isso. E aí, a partir desse momento, praticamente nós vamos estar o quê? Com, né, uma segurança espiritual, com uma questão moral mais apurada. Então isso nada vai nos abalar. Dos lugares também assombrados, né? Por que, né, os lugares, né, se tornam, né, assombrados? Por que isso ocorre? Por que vai ficando abandonado? Porque nenhuma família consegue mais ficar ali naquela residência, acabam saindo. Como agir? E aí nós vamos perceber, né, as orientações que nos traz, e vamos perceber que como é importante o Evangelho no lar. Como ele vem a ajudar a acolher todos esses espíritos, muitas vezes estão ali já, né, às vezes há centenas de anos, né, naquele ambiente, naquela fazenda ou naquela casa, né, e naquela ilusão ainda, né, se sentindo donos ainda daquele patrimônio. Da psicografia, a mediunidade da psicografia, da mediunidade também nos animais, né, um ponto que foi, inclusive, muito no século XIX, havia uma discussão muito grande essa questão, né, se havia ou não mediunidade nos animais. E então vai estar o livro aqui, ele esclarece exatamente isso. Ele começa esse questionamento porque havia, né, na Europa, e até pouco tempo ainda no Brasil, havia até nas praças principais, aqueles que vinham, né, com um pássaro e com uma gaveta cheia de cartas, né? Vocês que são mais novos talvez não sabem disso. E o pássaro ele tirava, normalmente era um canário. Aí ele tirava a sorte da pessoa, ele escolhia uma carta. E a pessoa sempre, né, como às vezes o campo mental dela, né, já estava muito voltado para aquilo, e ela achava que tudo aquela carta que o pássaro tirava estava muito ligado a ela. Então vem esse questionamento da mediunidade nos animais. Né? E aí há toda essa demistificação, explicando na realidade, né, desse adestramento, né, que são realizados, né, com os animais, né, que se os animais tivessem, né, um processo evolutivo, né, dentro, né, da raça deles, então eles iriam evoluir mais que um outro só, né, sem o contato humano. Na realidade, esse é o contato, né, com o ser humano, com o espírito encarnado, é que faz com que algumas coisas eles vão aprendendo. Né? Então explica isso, né? Não há mediunidade, né? Não há essa mediunidade. Mas não vou entrar em detalhe para aguçar vocês, né, aprofundar, porque é muito interessante esse capítulo
E como também vai falar dessa parte aí do charlatanismo, também do embuste, as consequências, né, os compromissos, né, que se vai firmando, né, muitas vezes com os espíritos da sombra. Então, é uma coisa muito nefasta, muito, né, perigosa essa questão, né, do embuste. Tá, aqui só foi, né, uma pequena explanação, né, para que se possa aguçar então o interesse, né, e aprofundar o estudo no Livro dos Médiuns. Na semana que vem a gente continua então